Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Voltando a falar do livro. Não esqueçam que o livro está à disposição. Esse é o meu papel, né, gente? Eu tenho que aproveitar aqui os vídeos para divulgar o livro também. E eu acho que eu não falei nenhuma vez nos vídeos anteriores que esse livro não tem nenhum objetivo comercial, tá? Foi feito um investimento com a ajuda de colaboradores, então não vão pensar que eu vou ficar rico com o livro, não é esse o objetivo. O objetivo mesmo é fazer com que haja mais uma forma disponível de levar a noção do despertar, né, da forma, numa linguagem simples, da forma mais simples possível, a um número cada vez maior de pessoas. Esse é o papel que a gente tem, né? Esse é o papel que eu assumi para a minha vida, é tentar compartilhar com o máximo de pessoas possível a noção do despertar, a noção da consciência, né? A noção do ser, enfim, o que vem a ser tudo isso. Esse é o meu papel, então esse é o papel do livro. Não há nenhuma conotação comercial na existência desse livro. E também quero agradecer, obviamente, né, a todos os colaboradores que têm auxiliado a manter esse canal através das suas doações, desde o começo, desde que eu comecei a pedir essa colaboração, no caso, né, tem um ano e pouco aí. Muitos equipamentos foram renovados, muitos equipamentos foram comprados novos também, iluminação, microfone, essas coisas assim. E é sempre uma alegria quando eu posso trazer algo melhor, melhorar de alguma forma o aspecto desse trabalho que eu levo para quem me assiste e para quem me ouve. E foi colocado um questionamento muito interessante. Eu sempre digo que é bom a gente voltar para o básico com frequência, porque a gente acaba esquecendo as coisas básicas, né? Então uma pessoa me perguntou, afinal, é possível encontrar Deus sem religião? E também me perguntou se é possível haver religião sem igreja. Uma pergunta difícil, difícil até certo ponto, né? Porque tudo depende do que a pessoa entende por religião. E aí o que entra mesmo em questão é, como eu tenho dito frequentemente, né? É a grande confusão das palavras. O que acontece é que o sistema se aproveita, como falo tantas vezes, o sistema se aproveita conceitualizando coisas de uma forma errônea, né? Teorizando coisas que deveriam ser descobertas por cada pessoa. O sistema vem e rotula, coloca um rótulo errado, errôneo, que nos leva a uma interpretação errada da coisa em si. O sistema se apropria. Vocês sabem como é que funciona, está muito divulgado hoje em dia a questão da apropriação cultural, essas coisas assim. É o que o sistema faz há milênios. O sistema se apropria, como aconteceu com o cristianismo. O cristianismo é uma apropriação indébita de ensinamentos maravilhosos, fantásticos, trazidos por Jesus, né? Ou Cristo, como alguns chamam também. E o cristianismo é uma apropriação indébita, totalmente indébita, né? Transformando e convertendo e dissimulando tudo aquilo que ele ensinou, chegando até os nossos dias de uma forma totalmente distorcida. Então, é preciso, em primeiro lugar, esclarecer o que significa religião. Então, hoje nós temos uma noção de que religião é organização, instituição. Mas a palavra religião, ela tem um significado importantíssimo, que é o de religar, que é o de reconectar. O papel da religião, não estou falando organização, estou falando religião. O papel da palavra religião é reconexão, religação do ser com o todo,
que nada mais é do que a si mesmo. Nós somos o todo e o todo somos nós. Então, o papel da palavra religião, né? Essa palavra existe indicando a reconexão, a religação. Então, nesse sentido, nós falamos de duas coisas diferentes. É preciso religião para encontrar Deus? No sentido de religação, no sentido de reconexão? Obviamente que sim. Porém, não como organização, não como instituição e não como igreja. Igreja, hoje em dia, a palavra igreja nasceu, né, da palavra grega eklésia, que significa assembleia, reunião de pessoas, né? Então, é uma palavra herdada, né, de um sentido onde as pessoas se reuniam para debater os primeiros, né? Eu não gosto de usar a palavra cristão, como se diz, os cristãos primitivos, mas não existia cristão primitivo, porque essa palavra só foi criada depois, 300 anos depois que quando foi criado o cristianismo, que essa palavra passou a ser usada. Então, as primeiras pessoas foram pessoas que realmente, as primeiras pessoas que se reuniam para falar sobre os ensinamentos de Jesus beberam da fonte verdadeira. Não havia ainda alteração, não havia adulteração e não havia apropriação dos ensinamentos de Jesus. Então essas pessoas realmente elas se reuniam para conversar e debater. Não tinha esse... o mundo não nasceu ontem, gente. Não tinha toda essa parafernália que existe hoje dentro de uma igreja. E por igreja, a gente entende templo, entende? Então não é só a igreja cristã. A gente entra aí a sinagoga, a mesquita, que tem a mesma função de reunir pessoas hoje em dia para ouvir um pregador, para ouvir um sacerdote. E religião não é isso. Essa é a questão, essa é a grande confusão. A religião, a religação, a reconexão com o todo não pode ser conseguida coletivamente. Não é naquela oração coletiva, não é naquele senta, levanta, não é isso religião. Não é a crença, não é o dogma, né? Porque cada religião hoje em dia, e aí eu estou falando a questão organização e instituição, e aí eu acho que fica meio claro, né, que eu estou falando de duas religiões diferentes, né, para tentar esclarecer um pouco dentro da sua cabeça, para tentar clarear um pouco o significado das coisas. Então, o papel da reconexão é individual, a reconexão é individual. Ela só é conseguida individual. Então, só se pode encontrar Deus individualmente. Se ele existe ou se ele não existe, não é o caso, gente. Você só pode também não encontrar Deus individualmente. Na busca, não é ouvindo um falar, não é tornando-se ateu, não é negando. Porque a negação, eu já disse tantas vezes, é a mesma coisa que a crença cega. Negação e crença são o mesmo lado da mesma moeda. Tudo se resume em investigação. Investigação, o que é? Religião. O verdadeiro religioso é aquele que entendeu, compreendeu. O verdadeiro religioso é o buscador. Porque ele compreendeu que só buscando individualmente, na solidão, na solitude, né, como está comum chamar hoje, separar solidão e solitude, mas é a mesma coisa. É só uma questão de compreensão. O buscador é o verdadeiro religioso. Não é aquele que está na igreja, não é aquele que está indo nas missas dos cultos, ou nas sinagogas, ou nas mesquitas. Não é esse o verdadeiro religioso. O verdadeiro religioso não é o que crê, não é o que acredita. O verdadeiro religioso é o que investiga. O verdadeiro religioso é o que descobre. Eu posso me dizer um religioso.
Aí, olha que baita confusão na cabeça das pessoas. As pessoas me perguntam, qual é a minha religião? Eu não tenho religião. É isso que me torna um religioso verdadeiro. Eu não preciso pertencer a nenhum rótulo, a nenhuma bandeira, a nenhum dogma, a nenhuma crença particular. E como tenho dito, né, constantemente, a crença é o oposto da descoberta. Deus não pode ser acreditado e nem negado, ele tem que ser descoberto. Como que se descobre Deus? Quase que por acidente, vamos dizer assim. A gente tropeça em Deus. Como? Através do autoconhecimento. Eu falei ainda num vídeo anterior, os gregos têm tentado ensinar isso, não só os gregos, porque na verdade esse conhecimento é antiguíssimo, ele vem já dos hindus antigos, depois passou para o Egito antigo, depois passou para a Grécia, né? E na Grécia ele abriu, foi sendo passado através de escolas iniciáticas, e na Grécia ele se abriu, né? Sendo passado para Roma e daí chegando até nós no mundo ocidental. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Ou, hoje em dia, como a gente, né, entende Deus como um só, conhecerás o universo e Deus. Conhecerás a Deus conhecendo a ti mesmo. Então, religião, igreja, crença, fé, essas coisas têm que ser compreendidas. Precisam muito, sim, ser compreendidas. Fé não tem nada a ver com crença. Crença é uma coisa e fé é outra. A fé é natural no homem, natural no ser humano, melhor dizendo, né? Porque fé significa confiança e fidelidade. Vem do latim, da palavra latina fides, fidelis, que significa fidelidade. Confiança e fidelidade em quê? A quê? Confiança e fidelidade em si mesmo. Depois que você, através do autoconhecimento, descobre a existência do próprio Deus em si, mas isso é uma descoberta, não é porque o Dinei está falando que você vai sair repetindo isso. É uma descoberta. Se você não descobrir, nem o direito de falar, nem o direito de repetir você tem. Então, no momento em que você descobre Deus em si, a fé passa a repousar em si mesmo, não no seu ego, não na sua personalidade, não na sua persona, porque a persona morre. É depois que você morre, o você ego, aquele que você acredita ser, depois que esse morre, é que vem a confiança verdadeira e se transforma em fé. Então a fé, ela é natural do ser humano. O que mata a fé? A crença. É muito importante entender, compreender essa diferença. A crença é algo criado pela mente humana. Totalmente. Então, por isso que o mundo é cheio de crenças. Dentro das religiões, dentro das igrejas e fora das religiões. Entendam crença como tudo aquilo que a gente acredita, porque nos disseram. Isso é crença. Então a crença é algo colocado na gente, desde o momento que a gente nasce. A crença é algo mental. Olha a baita diferença que existe entre crença e fé. E com o jogo de dissimulação, que eu tenho falado também bastante, exercido pelos mandantes do mundo de todos os tempos, né? Nesse jogo de dissimulação, o que se faz? Se coloca tudo no mesmo caldeirão, confundindo as cabeças das pessoas simples, ou até mesmo das pessoas que não se aprofundam porque não querem, porque têm preguiça, né? E isso acaba confundindo as cabeças. É por isso que uma pessoa acha que somente frequentando uma igreja, somente pertencendo a uma religião organizada, é que se pode encontrar Deus, é que se pode ter fé através da crença. Dessa crença, muçulmano, islamismo, budismo, o ismo já indica imitação. Crença é imitação. Acompanhem.
Crença é imitação. Então, todo ismo, budismo, cristianismo, islamismo, judaísmo, enfim, o ismo já indica ideologia. Ideologia, imitação. Não há originalidade. E o que é curioso é que o verdadeiro religioso que pode ser digno desse nome é o original, é a pessoa original, é a pessoa criativa. Porque tudo indica, se ela é original, se ela é criativa, tudo indica que ela está reconectada, que ela está religada. Religada a quê? Religada à sua essência, religada ao seu ser verdadeiro. Significa que a entidade, aquela que a gente chama de ego, que a gente chama de mente, ou que a gente chama de mundo na pessoa, morreu. E o que sobrou foi o ser. Então, essa pessoa que é o verdadeiro religioso. Não é aquele que vai na igreja, não é aquele que tem uma religião. Na verdade, a maioria, 99,99% e talvez mais 99 aí, um monte de 9, né, dos autoproclamados religiosos não o são. Ser religioso é ser crístico, como disse outras vezes. Ser religioso é ser búdico. Mas a pessoa que já se tornou crística, a pessoa que já se tornou búdica, eu não estou falando que se tornou Cristo e não estou falando que se tornou Buda. Estou falando a pessoa que se tornou crística ou búdica não se autoproclama pertencente a nenhuma bandeira, a nenhum rótulo, porque ela simplesmente é. Esse é o verdadeiro religioso. Não depende de igreja, não depende de religião organizada, não depende de crença. Como é importante esclarecer, compreender profundamente o significado dessas coisas que nos foram negadas sistematicamente ao longo dos milênios. E não se iludam, não continuem se iludindo, melhor dizendo. Os líderes, entre aspas, né? Os falsos líderes do mundo sabem muito mais. Eles escondem muito mais do que chega até nós, como o fato da humanidade ser muito mais antiga, em milhares de anos, não é milênios, como colocam aí 50 mil anos, 100 mil anos, ainda 100 mil anos é até um exagero, mas esse tipo de coisa chega até nós que é para se encaixar dentro do conhecimento acadêmico, dentro do conhecimento aceito. Mas na verdade a humanidade tem milhares, centenas, dezenas de milhares de anos já em funcionamento. As civilizações são muito mais antigas, não é 10 mil anos, não. Milhares de anos que existem civilizações organizadas no solo desse planeta chamado Terra, dessa mãe Gaia, Pachamama. Porém, tudo isso nos é escondido para que nós não saibamos e para que nós vivamos na confusão, aquela que eu chamo de a grande confusão das palavras. Começa na nossa linguagem cotidiana. A nossa linguagem é totalmente errada, mas isso é assunto para uma outra hora. Hoje eu fico por aqui, então espero que tenha esclarecido um pouquinho mais. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, a sua contribuição é muito importante. O número da conta é sempre deixado logo aí abaixo. E compartilhar e divulgar os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até sempre!